Bom dia a todos. Eu não vou ligar minha câmera agora porque eu estou com um sinal um pouco instável. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Ok, estamos ouvindo. Ótimo. Agradecer aí a entrada dos alunos, né, que estão aí ao vivo nesse momento, e começar agradecendo a presença do professor Paulo Henrique Fonseca, que foi meu professor em vários momentos, né, foi meu professor na Cândido Tostes, meu professor na UFJF pelo mestrado. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui, para essa primeira aula temática, vamos dizer assim, né? O professor Paulo Henrique, ele também é técnico em laticínios, formado também aqui na Candinha, ele é farmacêutico pela UFJF, fez mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, foi professor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, né, durante um tempo, ele vai falar melhor a trajetória dele, e atualmente ele é professor do Departamento de Nutrição da UFJF. Então, nós temos aqui, né, uma integrante, né, que é a Luísa, que já passou pelas mãozinhas dele. Então, acredito que vocês vão gostar muito, vai ser muito proveitoso. O professor Paulo Henrique fala com muita propriedade do leite e dos seus constituintes. Toda vez que a gente ouve, realmente é uma grande aula, né? A gente sempre se surpreende com a forma que ele consegue apresentar o leite. E por isso que ele foi escolhido para essa primeira aula. Então, eu espero que vocês gostem bastante, que participem, né, que se tiver alguma dúvida com tudo o que foi exposto, né, fiquem à vontade, ele é bastante disponível, né, ele está sempre disponível para a Candinha, para nós, graças a Deus. Então, professor, passo a palavra para o senhor, fique bastante à vontade, né, você está em casa, e que, né, todos aproveitem bastante aí essa hora sobre o leite que a gente vai ter. Muito obrigado, Carol, obrigado, Valdeane, queridas amigas do Cândido Tostes. Muito bom dia para vocês, minhas irmãs e meus irmãos de leite. Já vamos nos reconhecendo assim, né? Cândido Tostes nos permite isso, identidade e pertencimento. Algo que talvez nesses momentos que vivemos hoje podem estar escapando entre os dedos, né? Qual é a minha identidade e eu pertenço a quem, a quais causas, e o Cândido Tostes nos dá isso, nos dá esse conforto de nós sabermos que há uma família, sabermos que existe uma casa que nos acolhe, e há algum tempo, já que é para falar de trajetória, né, Carol? Há algum tempo havia uma expressão aí no Cândido Tostes, talvez precise ser contextualizada, mas dizia assim, se você é técnico em laticínios e chegou numa cidade, aconteceu algum problema com você, furou o pneu, está passando mal, qualquer coisa, a reserva no hotel não foi feita, qualquer dificuldade, não procure o delegado, não procure o padre, procure uma cooperativa de leite, procure um laticínio, porque se nessa cidade tiver um técnico em laticínios, seus problemas acabaram. Né? Acabaram. Você será acolhido, você terá um lar, você terá um ombro amigo, e você vai ter certamente ali um queijinho partido na hora para contar alguns causos do Cândido Tostes. Então, é isso o nosso pertencimento, é essa nossa identidade como técnicos em laticínios. E quero desejar a vocês, já nesse início, que perseverem na esperança. Perseverem. Meus votos são para que vocês estejam com saúde, em paz e segurança, com suas famílias, mas principalmente que não percam a esperança. Perseverem. Peço licença a vocês agora para compartilhar a minha tela, a fim de que a gente possa também ter um visual aqui para direcionar, inclusive mais adiante, né, aqueles colegas que estiverem acompanhando de forma assíncrona, poderão também ter essa oportunidade de acompanhar as telas. Né? Suponho que esteja tudo ok para vocês. Certinho, né? professor. Tudo ok. Né? Pois bem, então, meu nome é Paulo Henrique, você vê aí a minha logo pessoal, né? Para dizer para vocês que, na verdade, PH iniciou-se como sendo o meu apelido, né? Meu apelido histórico no Cândido Tostes, logo que eu entrei.
mas eu gosto de dizer que pH não é um apelido, né, Carol? pH é um estilo, né? Então, né, vieram outros, né, genéricos, né, pseudos pHs por aí, né, mas, na verdade, esse pH aí é um estilo. Bom, quero lhe convidar para conhecer o meu site, está ali à sua disposição, também o Instagram. A câmera é só você apontar aí para a direita e o QR Code vai te direcionar até lá. Essa ideia do pertencimento que eu falo para vocês pode ser ilustrada já nessa primeira tela. Vejam dois grupos que eu participo. Candinha, anos 80, e Candinha 83. Olha que bacana, você já tem o seu grupo aí, a sua turma já tem? Candinha, anos 80, nós temos um grupo da década, né? Conversamos, colegas, amigos da década de 80, e a minha própria turma de 83. Isso fala muito ao nosso coração, o quanto nesses momentos difíceis que estamos vivendo agora, esses dois grupos, nós temos lembrado de tantas coisas, nós temos conversado sobre tantas coisas caras, queridas, lembranças do tempo que estivemos juntos aí no Cândido Toches, estamos distanciados agora, ainda mais, porém, nos aproximamos pela nossa identidade, nos aproximamos pelo nosso senso de pertencimento, tanto na década quanto aí na turma. Então, recomendo que vocês já estejam também prontos, né, para mostrarem essas imagens tão bonitas e compartilharem as histórias com os nossos irmãos e irmãs. Carol me colocou numa condição assim, bastante complexa, né, que é falar da própria trajetória, né, Carol? Da própria trajetória. É um pouco difícil, né, falar assim. Seria bom que a biografia não fosse auto, mas que ela fosse contada por um terceiro. Contudo, eu vou me esforçar, né, para fazer isso e data vênia de vocês, se por acaso as menções pessoais forem exacerbadas, né? Então, tenho aí uma certa compreensão, uma tolerância comigo. É a primeira vez que eu falo nesse sentido que a Carol pediu. Mas a esperança é mostrar para vocês como que o leite corre nas minhas veias e também, certamente, já corre nas veias de vocês. É disso que nós vamos falar, dessa expectativa de que esse amor pelo leite, esse amor pelo Cândido Toches esteja no coração de vocês agora, desde o módulo 1, seja o início de uma bela história. E eu vou contar a minha história. E a minha história precisa iniciar-se com o leite começando a correr nas veias. Interessante isso, né? Percebem, é uma licença poética aqui, né? Mas o leite começou a correr nas minhas veias quando? Que tal essa imagem, hein? Será que você tem uma dessa para competir comigo? Eu acho difícil, hein? Hein, Valdeane, você tem uma foto dessa aí, bebezinho já com o litrinho de leite ali na mão? Né? Já essa era eu não tenho, não. Bonitinha assim, não tenho, não, PH. Pois que era profético, não era? Olha só, hein? Aí o PHzinho com o litrinho de leite na mão, já antecipando, né, que o futuro dele seria vinculado ao leite, e o que o leite estaria ali correndo nas suas veias. Bom, esse rapazinho estava consumindo ali, preparando-se, internalizando a questão do leite, porque trata-se de um alimento ancestral. Nós estamos falando do período neolítico, estamos falando de 8.000 anos antes de Cristo. Também há uma leitura muito clara a respeito dos povos dos Balcãs, que começaram a produzir queijos por volta de 7.200 anos antes de Cristo. Leituras mais adiante também mostram que todos aqueles povos do Crescente Fértil começaram ali onde é hoje o Iraque, Palestina, Israel, Jordânia, o Líbano, o norte da África, ali no delta do Nilo. Todos esses povos já tinham os animais domesticados e produziam alimentos a partir do leite e consumiam leite. Então ele faz parte não apenas da minha história, da sua história, mas da história da humanidade como um alimento ancestral. E também é o primeiro e mais importante alimento. Quero fazer um destaque aqui muito especial para o leite humano. O Cândido Toches lidera
um grupo de estudos voltados para leite humano. Tenho o prazer de fazer parte, representando a universidade. Nós estamos vinculados à Rede Brasileira de Leite Humano. Gostaria que você se entusiasmasse também por esse tema e procurasse aprender mais. Um leite que tem uma composição única, uma composição exclusiva, é um tema atual, um tema absolutamente relevante. Você veja que está na Super, eu gosto muito da Super, tive a oportunidade de participar em uma coluna da Super que chama Oráculo, já por 2 vezes. É uma revista muito interessante e houve oportunidade em que ela falou sobre o leite materno, a bebida mais valiosa do mundo. Nós somos técnicos em leite derivados, técnicos em laticínios, e devemos também ter um olhar muito cuidadoso, ressaltar a importância do leite materno. Tem o leite de outras espécies que nós passamos a industrializar, passamos a transformar esse leite, mas o leite humano também é foco de pesquisas importantes de preparação, de separação e de colocação desse leite humano em boas condições para a distribuição para aqueles que assim o necessitam. As outras espécies, as diferenças são muito grandes, você começará a compreender sobre elas, a chave do conhecimento está lhe sendo apresentada a partir de agora e você vai adentrar, conhecendo quanto há de diferença entre leites de distintas espécies, desde o volume de leite que é produzido, a duração da lactação, por quanto tempo as fêmeas mamíferas produzem leite, os períodos de transição dessa produção de leite, e tudo isso acaba resultando, desaguando na composição. Composições únicas, composições intrínsecas, composições definidas e que geram diferentes aplicações do leite. Isto conhecido e citado, inclusive, pelo meu autor preferido. Eu tenho um livro preferido, e o seu autor, na verdade, chamou vários coautores e levou 1.600 anos para escrever esse livro. Em uma das partes desse livro, chamado Provérbios, diz assim: haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família. Veja que promessa maravilhosa, né? Haverá fartura. O leite de cabra está sendo aqui enfatizado em razão justamente de estar se tratando do povo hebreu naquela região do crescente fértil, acabando de constituir as dinastias a partir de Saul, de Davi e Salomão, formando a identidade do povo judeu, citando o leite, citando claramente o leite de uma espécie específica, em razão do contexto histórico, geopolítico, geográfico daquela época. Mas vale até hoje para todos nós que queremos oferecer produtos lácteos saudáveis, seguros, suficientes, sustentáveis e disponíveis para toda a população. Como técnicos em laticínios, temos essa missão de ter o leite farto para todos. Esse leite que corre nas veias chamou primeiro a atenção minha. Jovem ainda, morava no bairro de Santa Terezinha, onde se situa o Cândido Tostes. A minha família morou ali por 50 anos e eu passava pelo Cândido Tostes. Muitas vezes via as pessoas ali de branco estudando leite e sempre alguma coisa, uma palavra sempre saía por ali. Tinha conhecidos que estudavam no Cândido Tostes falando de composição. Que composição, né? Composição na minha época era sinônimo de redação, era de português, né? Fazer uma composição. Eu não entendia quase nada do que eles estavam falando sobre isso, né? O que era a composição. Mas foi a primeira palavra que entrou na minha mente, né? Composição. E vejam só, vejam a complexidade desta composição, né? O leite formado de diferentes constituintes e dando origem a uma diversidade, uma amplitude, um leque de oportunidades, um horizonte amplo que se descortina à nossa frente para estudarmos. Se você resolver escolher um deles, qualquer um deles, queijo, pronto. Então, se você resolver se dedicar à área de queijo, um universo se abrirá à sua adiante. Não, eu quero estudar sobre, vamos pegar outro termo aqui, leite em pó, ótimo, vitamina D. No leite, são muitas as oportunidades de você estudar, de pesquisar, de se dedicar sobre esta complexidade da composição do leite. Mas, ainda naquela época, jovem,
e passando ali pelo Cândido Tostes, ficava me dividindo, né, entre o Cândido Tostes e o campo do Tupi, né? É algo quase irrevelável, mas eu cheguei a treinar um pouquinho lá no Tupi. Prematuramente a minha carreira futebolística foi extinta, mas Cândido Tostes e Tupi eram dois pilares do bairro ali de Santa Terezinha, e eu ficava pensando, bom, vou ser jogador do Tupi ou vou ser técnico em Laticínios, né? Olha que dúvida terrível, né? O menininho já está aí me representando, né? Ou Cândido Tostes ou Tupi. Bom, eu acabei há muito, muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, fazendo a escolha, e devo confessar que esses óculos que aqui estão, na época, já ajudaram bastante na minha escolha, né, porque eu não enxergava o campo do outro lado, mas acabei optando, né, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, a adentrar o curso técnico em laticínios. Então, estamos aí nos idos de 1981, 81, né, faz tanto tempo, até para mim faz tempo, né, 81. Era essa mais ou menos a visão, né? A visão que tinha lá daquela época ali do Cândido Tostes, né? Muito interessante, muitas coisas. Esse aqui é o colégio, né? A escola onde eu cursei, na época se chamava o ginásio, a segunda etapa do ensino fundamental, eu estudei aqui. O primário foi um pouquinho mais para baixo e depois eu vim para o Cândido Tostes. Eu nem saí do bairro. Naquela época tinha um envolvimento muito grande, muito forte ali com a área do Cândido Tostes. Bom, comecei a estudar o Cândido Tostes e, na sequência, já me disseram: o leite tem sido objeto de estudo científico há cerca de 150 anos e, por isso, é provável ser o melhor caracterizado em termos químicos dentre os principais grupos de alimentos. É provavelmente também o mais complicado. Pronto. Então, não quero desestimulá-los, mas é complicado. É complicado, você se meteu numa área complicadíssima do segmento de alimentos. Carol, que tem uma formação fortíssima, Valdeane, com uma experiência vasta, rica, são testemunhas disso, da complexidade do leite. E nós temos que estudar muito, hein? Os livros estão aí do lado, sejam eles e-books ou sejam livros no papel, você precisa se dedicar, estudar muito, porque se grandes mentes que nos antecederam já estão tratando do leite há mais de 150 anos, nós agora temos uma responsabilidade imensa de darmos prosseguimento a essa ciência. Eu entrei, então, no curso técnico sabendo disso, sabendo que estaria estudando um alimento muito complexo e, portanto, eu precisava de mestres, precisava de quem pudesse direcionar o meu caminho. Sempre na minha biografia preciso fazer menção ao Dr. Alan Wolfson, que é um estrangeiro, um panamenho, professor no Cândido Tostes, com pós-doutorado na Europa, e veio para o Cândido Tostes, se tornou professor, criou uma disciplina, a qual eu herdei quando ele voltou para a Europa, e foi o meu grande tutor. Tive grandes mestres, estive junto, professor Múcio, professor Joca, professor Alberto, professora Judite, são grandes nomes que me instruíram, e o professor Alan tinha a seguinte estratégia: ele convidava 2 estudantes, 2 do primeiro ano, 2 do segundo e 2 do terceiro, o curso era assim seriado, e esses 6 estudantes estagiavam no laboratório, é o laboratório de físico-química, o laboratório de composição. Veja só, aí eu fui entender o que era composição, né? Pois eu estagiei durante os 3 anos, né? O seria equivalente a 6 módulos, no laboratório do professor Alan. E isso formou a minha carreira. É o grande sustentáculo. Eu acho que você também, daqui a pouco, quando for convidado para dar essa aula aqui no Cândido Tostes, certamente você irá identificar um dos nossos queridos professores do Cândido Tostes, que estará lhe conduzindo pelas mãos na sua carreira. E no curso técnico, você se deparará com estudos sobre a matéria-prima, sobre o próprio leite, sobre o processamento, quais são os ingredientes, as formulações que são preparadas, os equipamentos, as tecnologias
utilizadas na transformação do leite e quais são as embalagens adequadas para cada um desses derivados. É a base da tecnologia, do aprender fazendo, de saber o que fazer, mas também acompanhando a evolução, novas tecnologias, tecnologias emergentes que estão pipocando, estão se descortinando à nossa frente, até chegar no produto final, aquele produto lácteo de qualidade. Mas veja que há vínculos importantes entre a matéria-prima, a transformação e o produto final. Irá ouvir muitas vezes que é possível fabricar um bom queijo sempre a partir de um bom leite. Mas se você tiver um mau leite, você não vai conseguir fabricar um bom queijo. Portanto, a matéria-prima é a base de tudo. A transformação, a tecnologia, você irá aprender muito bem. E o produto final é que eu espero consumir muito em breve um queijo, um iogurte, um produto lácteo que esteja sendo feito sob a sua orientação técnica. Mas tenho uma notícia para te dar. A sua turma é muito bacana, eu já sei que a sua turma é diversificada, tem pessoas de vários lugares do Brasil, com várias experiências, que a sua turma está muito entusiasmada, que está começando uma nova fase do curso técnico, mas eu tenho para lhe dizer que a melhor turma de técnicos em laticínios da história do Cândido Tostes já se formou. Sinto muito, né? Não será a sua turma, vocês podem se esforçar o máximo, podem dar o sangue e o leite que corre no sangue das veias, mas essa turma aí, é a turma de 83, é a melhor. É a melhor, isso é indubitável, né? Pode perguntar qualquer oráculo que irá lhe dizer que a turma de 83 é a melhor turma já formada no Cândido Tostes. E notem bem, muitos de nós estão trabalhando. Eu já tenho 35 anos de carteira assinada. Você sabe o que é isso? 35 anos de INSS. 35 anos. Né? Muitos colegas aqui que são donas de laticínios, colegas que estão trabalhando em postos importantes na indústria de laticínios, vice-presidente da Nestlé, diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, colegas que estão no Cândido Tostes. Essa é, de fato, a melhor turma. Não quero desanimá-los, não, ao contrário, eu quero encorajá-los, né? Tenham a turma de 83 como assim um benchmark, né? Poxa, bem que a gente poderia ser igual a essa turma de 83, né? Então fica aí marcado para vocês. E assim que você se formar, você estará imerso em uma engrenagem com muitas conexões que partem do leite. Os aspectos de qualidade, tecnologia, de nutrição, né? De pesquisa, desenvolvimento, inovação, a produção do leite, a associação com o produtor, as aplicações do leite, as suas propriedades e as interações próprias do leite, interações do leite com outros alimentos. Né? E você ficará assim, poxa, em toda essa engrenagem, talvez eu tenha que fazer algumas opções, fazer escolhas. E Sartre disse que a possibilidade da escolha gera angústia. E eu fiquei, né? Eu confesso para vocês que logo que eu me formei, eu tive uma certa angústia, se eu iria para a indústria ou se eu ficaria na área acadêmica. Eu acabei tendo uma passagem rápida pela indústria, mas o meu objetivo era ficar no Cândido Tostes, trabalhar no Cândido Tostes. E também a escola queria que eu ficasse, mas não havia uma vaga naquele momento exato, e eu tive uma passagem rápida pela indústria e voltei para o Cândido Tostes e comecei a trabalhar, né, como técnico, auxiliando no ensino, formando a minha carreira acadêmica a partir do Cândido Tostes e optei por uma área dessa engrenagem para ter o maior foco, a área da bioquímica, né, da bioquímica do leite. Então, esse leite que corre nas veias, para mim, acabou desaguando, o estuário foi a bioquímica, a química da vida. Tem ciência mais bonita do que essa, Carol? Você acha que tem? Hein? Do que a química da vida? De jeito nenhum. Não tem, né? Não tem, né? Então, a química da vida e o leite, para mim, corria nas veias. Você está entendendo tudo isso, como que se associa? Né? Se ele está correndo o sangue
aqui na metáfora do leite correndo nas veias, significa vida, e a composição que havia chamado a minha atenção é a química, então a química da vida, tudo isso foi se encaixando naturalmente, e eu comecei a fazer o curso de graduação em farmácia bioquímica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui você vê uma imagem belíssima do museu da nossa faculdade de farmácia. Quando houver a oportunidade da gente voltar a se aglomerar, vá lá, né? Visite o museu, visite a faculdade de farmácia. Porque o curso de farmácia bioquímica me daria sustentação, base, repertório para estudar a química do leite. Note bem, hein? Então eu percebi que eu precisava de um curso de graduação muito vigoroso para me permitir entender mais sobre os fenômenos, os mistérios envolvidos com a bioquímica do leite. Esse artigo científico de 2019 diz que o leite tem 2.355 compostos. Isso é suficiente para lhe apavorar, né? Por favor, não cancele a sua matrícula no Cândido Toches, persevere, mas você está diante de um alimento com milhares de compostos, nem todos eles estão totalmente estudados, as interações não são totalmente claras, há muito que se aprender ainda para trabalhar com o leite. Ao contrário disso, não deve ser desestimulante, deve ser encorajador. Que bom que eu estou trabalhando em uma área que me permite aprender coisas novas, que ainda há o que ser entendido, explorado. Isso é desafiador. A complexidade dessa matriz láctea, quando você chegar nas aulas práticas, nós tivemos oportunidade de retomarmos as nossas aulas práticas, eu tenho esperança disso, você estará de frente a frascos de laboratório como esse, aqueles que já atuam, conhecem os famosos Erlenmeyer, cheios de leite, e nós vamos ter que analisar a sua composição, saber quanto tem disso, daquilo, dos seus constituintes, as suas propriedades, e cada um desse frasquinho traz uma história diferente, tem uma identidade diferente, e talvez represente para nós a oportunidade de produzir um derivado lácteo diferente. Os constituintes do leite, desde os macro, e essa é uma noção muito própria da área de nutrição, água, proteína, os lipídios, os micronutrientes, as vitaminas, os minerais presentes no leite e alguns outros compostos que estão ganhando espaço hoje nas áreas de estudo e também no segmento industrial, os compostos com atividade biológica, aqueles que conferem promoção da saúde, que nos favorecem a ter uma melhor qualidade de vida, imunoglobulinas, alguns peptídeos derivados das proteínas lácteas, pequenos açúcares, todos esses constituintes têm em si um grande valor para a saúde, para a alimentação humana. Começando a estudar, então, a bioquímica do leite mais profundamente, eu percebi que ficar só no curso superior, na graduação, não era suficiente, eu tinha que estudar mais e optei por um constituinte do leite. Lembra aquela escolha? Eu escolhi as caseínas. Vou estudar mais sobre as caseínas. As caseínas são um grupo de proteínas lácteas, o grupo majoritário nas proteínas do leite de vaca. As caseínas são as proteínas que dão origem à estrutura do queijo, em contraste com as soroproteínas, que são aquelas proteínas que saem no soro, que dão origem à ricota, aquele famoso whey protein. São dois grandes grupos de proteínas, e aí você já começa a entender um pouco da complexidade da composição. Eu optei pelas caseínas, poderia ter escolhido as soroproteínas, mas fui para as caseínas e realizei o meu curso de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa. Talvez haja alguém ali da área de Viçosa, belíssima, magnífica Universidade Federal de Viçosa, que eu estive 2 anos mergulhado no conhecimento. Esta foi a minha dissertação de mestrado, voltado para a metodologia analítica, para a parte de análise de composição de caseína, voltado para proteólise em queijo. Esse foi o tema do meu estudo de mestrado. Escolhi um constituinte do leite para me dedicar. Bom, depois eu fiz uma opção distinta no doutorado. Em lugar de escolher um constituinte, eu escolhi um derivado do leite, um produto à base do leite, um produto do leite, um lácteo. Escolhi o leite UHT. Sinto que fui feliz nessa escolha. No primeiro momento estudei um constituinte, no segundo momento estudei um produto, o leite UHT, e disso veio a minha tese de doutorado,
apresentada, aprovada junto à Universidade Federal de Lavras, uma cidade que eu tenho um carinho imenso. Quem é daquela região receba o meu abraço, uma cidade de pessoas acolhedoras, pessoas que confortam o nosso coração, sempre com uma palavra amiga, um lugar que eu amo muito, ali a UFLA, Universidade Federal de Lavras, e eu fiz ali, então, meu doutorado em Ciência dos Alimentos, defendendo a minha tese sobre leite UHT. Foram 19 meses da minha vida para desenvolver esse trabalho, do norte ao sul do país. Foi um trabalho em campo, na indústria, uma tese de doutorado realizada dentro da indústria, e acabou gerando um livro, né? Esse livro sobre leite UHT, lamentavelmente esgotado nesse momento, mas que foi útil, né? Quero assim pensar sempre, para muitas indústrias, muitos colegas técnicos em laticínios. Escolhi, então, um ingrediente, um constituinte, e escolhi também, para o doutorado, um produto. Tudo isso trabalhando no Cândido Tostes. Eu fui professor do Cândido Tostes por 24 anos. Você crê nisso? 24 anos. Se somados aos 3 anos do curso técnico, foram 27 anos vividos dentro do Cândido Tostes. E a graduação, mestrado e doutorado, eu assim fiz como pesquisador da EPAMIG, né, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, da qual o Cândido Tostes é parte, se vincula como uma de suas unidades, trabalhando no Cândido Tostes. Na sequência, fui para o mestrado Leite, não mais como agora um estudante, mas como um professor. Já com doutorado, participei da concepção do programa de mestrado Leite. Esse mestrado, o programa de pós-graduação profissional, o mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, é da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Embrapa e com a EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Nesse programa, nós estudamos leite e derivados em nível de pós-graduação. Note bem, você tem aí o curso técnico, na sequência poderá fazer uma graduação que lhe for mais conveniente, de acordo com seus interesses e objetivos, e voltar a estudar leite agora em um mestrado específico. Na minha época, eu fiz o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em leite, mas agora não. Aqui em Juiz de Fora, nós temos o Cândido Tostes com o curso técnico e temos a UFJF com a Embrapa e EPAMIG com um mestrado leite. E em 2009, eu participei da primeira reunião para constituir o projeto do mestrado leite. Não era ainda o mestrado leite, a primeira reunião, e nós conseguimos levar adiante, e esse nosso programa de mestrado segue vigoroso. A minha história no mestrado é de ter uma disciplina que sempre esteve em carga durante todo esse período. Eu tenho 11 estudantes que já foram orientados e tiveram as suas dissertações concluídas e aprovadas, e atualmente eu oriento 3 estudantes em diferentes escopos de pesquisa na área de Química e Tecnologia do Leite. Então, já são 14 estudantes, significa que eu tenho mais de um orientado por ano na história do mestrado, e é um programa que eu sou apaixonado, né? O programa de mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Vários professores de vocês do Cândido Tostes são também professores e orientadores do mestrado Leite, e outros já cursaram o mestrado Leite, foram, né, estudantes do mestrado, e hoje detêm esse título de mestre em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Título que eu não tenho, gostaria muito de ter, né? Bom, e toda esta via láctea me levou também na constituição do meu histórico, trajetória profissional, por vários lugares no mundo. Eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos em todos os países que você está vendo aí destacado, países um pouco sui generis, né, um pouco distanciados do nosso dia a dia, como Japão, Nova Zelândia, China, Mongólia, Noruega, Círculo Polar, né, outros mais comuns, como Canadá, Estados Unidos, países da Europa. Tive a oportunidade de passar por esses países, apresentando trabalhos gerados onde? No Cândido Tostes, na UFJF, no nosso mestrado Leite. E fechei, né? 360 graus no globo, indo para a China pelo Oriente, indo
para Nova Zelândia pelo Ocidente, indo em direção ao Atlântico e depois em relação ao Pacífico, e consegui fechar 360 graus, essa história da minha Via Láctea, né? Tive condição, graças a uma trajetória voltada para o ensino, para a pesquisa, para o conhecimento, para o compartilhamento desse conhecimento na área de leite, acabou me levando para fazer uma volta de 360 graus no globo. Mas estava sempre aqui com os pés fincados em Juiz de Fora, fincados, próximos. Eu não queria sair de perto do Cândido Toches, e após 24 anos de carreira, após ter atingido o nível máximo da carreira no ambiente do Cândido Toches, da EPAMIG, eu resolvi me aventurar, com 43 anos, a fazer um concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas esperei até que abrisse um concurso que tivesse vínculo com a área de alimentos, e assim surgiu o curso de nutrição da UFJF, o curso de nutrição. 2009, eu fiz o concurso, fui aprovado, um dos primeiros professores que ingressaram no departamento de nutrição para a constituição desse novo curso, era um curso Reúne, um curso novo, mas que começava com muita energia, com muita vontade de dar certo e com pessoas capazes, pessoas experientes e muitos jovens, professores jovens também, chegando e constituindo ali um novo ambiente. Só que esse ambiente não estava institucionalizado no sentido da infraestrutura. Eu trabalhei 24 anos no Cândido Toches, uma casa forte, histórica, tradicional, e o curso de nutrição estava nascendo. Eu fui o terceiro professor contratado para o curso de nutrição. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos um prédio, nós tínhamos uma boa ideia na cabeça, e eu começando, de novo, com 43 anos. 43 anos. E quero mostrar para vocês aqui uma foto muito interessante. Claro, né? A minha participação foi muito pequena, mas eu contribuí para a construção, literalmente, do Departamento de Nutrição da UFJF. Aí assentando alguns tijolos no prédio do Departamento de Nutrição, acompanhando ali de colegas também, todos recém-contratados, com muita vontade de trabalhar. Nós não tínhamos sala, não tínhamos laboratório, não tínhamos nada disso. Então, estarmos sem uma infraestrutura física, como nós estamos vivendo agora, para mim não é novidade. Né? Não é novidade. Nós estamos construindo os ambientes a cada momento, né? Seja um ambiente virtual como esse, seja um ambiente físico, como eu estava ali construindo o laboratório que eu dou aula, né? Então, vocês estão vendo aí essa bancada, assentando tijolos para construir essa bancada, e na sequência nós tivemos estudantes maravilhosos que participaram ali também da construção desse curso e que hoje são profissionais de nutrição de excelência espalhados aí pelo Brasil e que nos enchem de orgulho, tal como são os técnicos em laticínios do Cândido Toches. Saudade que eu tenho, né? Tanto das aulas práticas aí no Cândido Toches, quanto das minhas aulas práticas ali, né? Como você vê no laboratório de composição de alimentos. Assim que nós pudermos aglomerar de novo, você vai lá, né? Dá um pulinho lá para conhecer. E dentro do Departamento de Nutrição, eu tive um horizonte ampliado em razão da formação do profissional de nutrição. Eu não estava mais focado em um profissional específico em leite, mas do profissional de nutrição. A área de ciência de alimentos do departamento estava nas minhas mãos, portanto, eu tinha que falar de diferentes grupos de alimentos, mas o leite continuava correndo nas veias. Busquei, então, levar o meu olhar, trazer para os estudantes uma perspectiva de densidade nutricional. Se você estudar um documento de referência chamado Brazil Dairy Trends, está bem aqui, deixa eu colocar meu ponteirinho aqui, laser. Brazil Dairy Trends, Carol pode disponibilizar depois para vocês, aí na plataforma, né, no Moodle. Você perceberá que densidade nutricional e conveniência é uma das tendências da área de alimentação.
E os lácteos dizem muito respeito a isso. São densos em nutrientes, apresentam grande quantidade de nutrientes, alto teor de nutrientes por volume, por massa. Também são alimentos com boa digestibilidade, apresentam propriedades funcionais para a saúde, de prevenção de doenças e promoção de qualidade de vida, alimentos desenvolvidos de forma sustentável, naturais, muitos deles voltados para uma identidade cultural, por exemplo, os queijos tradicionais de Minas, produtos que podem ser premium, que podem ser customizados da área de leite, você pode pensar em desenvolver um produto novo para um nicho específico e que permitem controle, adequação, segurança, inocuidade. Portanto, dentro da área de formação do nutricionista, o leite é um exemplo excelente da dimensão do valor nutricional, e eu venho explorando isto. Então, deixei de ser professor formal do Cândido Tost, mas dentro do ambiente da nutrição, eu continuo levando as informações sobre os lácteos até como um exemplo dessa dimensão do valor nutricional. Um alimento é nutritivo dependendo da sua composição. O alimento é nutritivo se essa matriz alimentar permite que os nutrientes sejam absorvidos, que esta microestrutura, a relação entre esses constituintes, o seu tamanho, a sua forma, se estão emulsificados, se estão dispersos, se estão solúveis, contribuem para a biodisponibilidade, para a sua absorção, para o seu uso pelo organismo. É um conceito muito caro da farmácia que foi transferido, absorvido, por assim dizer, pelo setor de alimentos. Portanto, os lácteos são um grande exemplo quando nós queremos estudar valor nutricional de um grupo, de um tipo de alimento específico. Sobre os aspectos claros da nutrição, e quero chamar sua atenção para isso, e você, como técnico em laticínios, vai ser sempre consultado, os produtos lácteos são bons alimentos? Você dirá sim, apresenta proteínas de alto valor nutricional. Os produtos lácteos têm cálcio, e o cálcio do leite é muito biodisponível, o organismo aproveita esse cálcio. As gorduras do leite são gorduras boas, os lipídios do leite são ricos em ácidos graxos que o organismo precisa, um tipo de gordura muito importante para a nossa vida. O açúcar do leite tem baixo índice glicêmico, o açúcar do leite, a lactose, ajuda na absorção de minerais como o cálcio. O leite apresenta vitaminas solúveis na gordura, vitamina A, D, E e K, e apresenta também vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B ocorrem nos produtos lácteos. Tem aqueles compostos também bioativos, os peptídeos, que contribuem para a promoção da saúde. E também os produtos lácteos têm uma matriz alimentar, uma forma deles serem apresentados para nós, que favoreçam o nosso consumo, que favoreçam a digestibilidade e que também a apresentação deles, a diversidade de produtos lácteos nessa matriz, tanto macro quanto microscópica, são favoráveis à formação de uma dieta saudável, adequada, capaz de promover a saúde. Então, queria que você emoldurasse aí essa tela, colocasse do seu lado e esteja sempre robusto, com musculatura suficiente para defender os produtos lácteos como sendo alimentos saudáveis, porque as bebidas estão aí, bebidas refrigerantes, outros tipos de bebidas, e também informações, mitos de que leite é coisa de nórdico, refrigerante é coisa de latino-americano, que leite é só para criança, que adulto não consome leite. São muitas falácias, e nessa época de fake news, você, como técnico em laticínios, precisa estar com um repertório suficiente para argumentar com contundência nesse debate. Vários artigos, e prepare-se, nem ao longo do curso técnico você será chamado a ler muitos artigos científicos, como esse de 2018, que diz que as bebidas de origem vegetal, e você não deve chamar nunca de leite de soja, queijo de soja, definitivamente não. Você aprenderá na primeira aula que leite é o produto íntegro, você vai saber isso de cor. Ninguém vai à plantação de soja, ordenha soja e lá obtém leite. Então não tem leite de soja, não tem queijo de soja, tem
extrato solúvel de soja, tem proteína texturizada de soja, mas o menor teor de proteína, a menor disponibilidade de cálcio, maiores valores de índice glicêmico, presença eventual de fatores antinutricionais, tornam as alternativas de leite à base de plantas, segundo esse autor, nutricionalmente inferiores ao leite bovino. Então, no Brasil, nós, primeiro, não podemos chamar de leite de plantas, leites vegetais, mas, com base nesse artigo, nós temos também repertório para dizer que o valor nutricional do leite bovino, do leite caprino, são superiores aos das bebidas vegetais que têm sido aí propagadas como substitutos do leite. Isso não é verdade do ponto de vista nutricional. Uma revista que interessante, Ciência e Saúde Coletiva, fiz parte desse projeto, publicamos esse artigo ontem mesmo, né, em 2020, mostrando que os lácteos têm menores custos. Além disso, olha, matriz alimentar, biodisponibilidade, composição, diversidade de produtos, valor nutricional, também custo. Se você colocar na balança, se fizer uma métrica e medir o custo dos ingredientes por real, cálcio, vitamina D, proteína e vitamina A, os produtos lácteos oferecem esses nutrientes com alta densidade nutricional e baixo custo quando comparados a outros grupos de alimentos. Trabalhei também recentemente num outro projeto voltado para essa questão de pesquisa sobre o valor nutricional de lácteos, além das todas as dissertações de mestrado voltadas para Química e Tecnologia, sobre densidade nutricional. Esse artigo recente, né, outubro de 2020, no Brasil, frutas, verduras e laticínios oferecem mais nutrientes por real. E essa análise de densidade de nutrientes e o seu custo ajuda a identificar o quê? Alimentos disponíveis, produtos lácteos disponíveis. Ricos em nutrientes, ponto para os lácteos. Acessíveis, somos nós mesmos, técnicos e laticínios, produzindo derivados lácteos de qualidade por todo esse Brasil. E culturalmente aceitáveis, desde o quê? O período neolítico, desde a pré-história. Eu trago aqui de novo, 2020, comecei falando com vocês lá da pré-história, estou falando aqui, faz parte da nossa identidade cultural. Qual outra palavra que eu usei para você? Pertencimento. Nós pertencemos a esse ambiente lácteo e nós sabemos que podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas oferecendo derivados saudáveis, seguros e sustentáveis. Anote aí, a pegada de carbono, o fingerprint de carbono de um copo de leite é 2/3 menor hoje do que há 70 anos. Uma produção cada vez mais sustentável, comprometida com a preservação e a melhoria do ambiente. Portanto, se você quiser sintetizar, poderia dizer que os produtos lácteos nos oferecem alta qualidade nutricional e promovem a saúde. Esses dois argumentos, por si, eu entendo que já são suficientes para encorajar-lhe a entrar com muito vigor, muita determinação nesse castelo do conhecimento que é o Instituto de Laticínios Cândido Toches. Porque lá na frente, o seu propósito, e nós sempre estamos buscando significado e propósito para as nossas vidas, profissionalmente, o que você quer? Eu quero produzir alimentos que tenham qualidade nutricional e que promovam a saúde das pessoas. E isso você vai conseguir fazer, sendo técnico em laticínios, formado pelo Instituto de Laticínios Cândido Toches. Um convite para você. Conheça o nosso projeto de extensão chamado Nuvilac, Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana. Nuvilac. Está aí o nosso site, está aí também o nosso Instagram. Quero convidar-lhe a participar conosco. Tem muita informação, tem uma biblioteca virtual para você estudar. Carol foi membro da equipe do projeto, Carol é apoiadora desse nosso projeto. O Cândido Toches é parceiro, então entre na plataforma Nuvilac, é gratuita, seja membro, compartilhe e se aproprie do conhecimento que nós estamos ali disponibilizando para você. E ao final deste nosso encontro, você começa a fazer uma série de perguntas. Professor, posso perguntar? Como que o leite é formado, então? E aí você perguntará, professor,
O whey protein que você falou aí, que a gente usa lá como suplemento na academia, como que se fabrica o whey protein? Outra pergunta que surgiu na sua mente, e remetendo aí toda essa questão da sua infância, por que quando o leite ferve, ele forma uma nata e derrama? E alguém, pensando sobre os lipídios do leite, né, eu te falei que a gordura do leite é boa, e já viu na roça fabricar manteiga sacudindo creme numa garrafa? Como que o creme se transforma em manteiga? E você poderá fazer ainda uma outra pergunta, aqueles que já viram a fabricação de queijo. Professor, se o leite é branco, como que o soro do queijo é verde? São muitas as perguntas que estão saltitando no seu cérebro. Eu espero ter causado alguns incômodos criativos, provocativos em você. Perguntas como essas que eu coloquei e muitas outras que você tem. Talvez, se a Carol e a Valdeane me convidarem, eu venha ter uma nova oportunidade de estar com vocês. E nós possamos, quem sabe, né, esclarecer uma dessas dúvidas ou tantas outras que virão a surgir, mostrar para vocês outras portas desse castelo do conhecimento lácteo. Não sei se isso é uma promessa ou uma ameaça, mas eu estarei sempre à disposição para estar também aqui com vocês, presencialmente, virtualmente, da forma que for segura, sempre que chamado, estarei com vocês. E essas perguntas vão ficar por enquanto, porque a resposta delas, aí já é uma outra história, né? Aí já é uma outra história. Quero, mais uma vez, agradecer a vocês pela gentileza de estarem, aqueles que puderam, da forma síncrona, aqueles que estão assistindo essa aula da forma assíncrona, a gentileza das professoras em me convidarem, o acolhimento que eu sempre tenho na minha casa, que é o Cândido Tostes, e que eu me sinto muito feliz em retornar, seja qual o formato, mas retornar ao Cândido Tostes e dar o meu testemunho para vocês, que desde aquele menino lá com a garrafinha de leite, até hoje, eu amo leite. Espero que você ame também. Os meus contatos estão aqui, todos à sua disposição. Se você quiser, só fotografe aí o QR Code, você receberá aí um cartão virtual, tudo aí está à sua disposição, porque nós somos irmãs e irmãos de leite. Eu estou à sua disposição. Fique com Deus. Muito obrigado, hein? Estou aqui à disposição se ainda houver um minuto. Ou exatamente um minuto. PH, eu quero te agradecer primeiro pelo seu rigor no horário, que assim, é difícil a gente ver um profissional com o seu... não, com o seu time não tem, eu vou te falar, não existe. Mas eu sabia, porque é sempre assim, ele consegue se cronometrar assim, ali. Nossa, você é assim, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre muito perfeito. É muito... Gente, eu já ouvi palestra do PH falando de tudo, e ele é sempre muito bom, não tem como. Eu tirei um print de um slide seu, mandei lá no grupo da turma, porque é sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Vocês a gente finalizamos a semana assim, muito bom. É sempre muito bom te ouvir. E se tiver uma outra oportunidade, com certeza vamos te chamar. Que bom, que bom. Obrigado, gente. Exatamente. Faço das palavras da Valdeane as minhas. Ouvir o PH é sempre muito bom. Também já ouvi muitas vezes, né? Fui aluna dele na Cândido Tostes, fui aluna no mestrado, mas eu nunca vi, como ele diz, leite requentado. Nunca teve. Leite requentado. Sempre ele consegue fazer alguma coisa diferente. Sempre tem uma novidade. É muito bom. Ele é muito atualizado, né? E por isso que a gente trouxe, né, para essa primeira aula, para contextualizar o leite, né, todo esse conhecimento que o professor PH tem. A gente chama ele de PH mesmo, né? Ele isso é uma marca. A gente fala o PH. É um estilo. Exatamente. Então, né, vocês podem conhecer e denominar ele assim também.
Claro. Espero que vocês tenham gostado, né? Igual a gente gostou. Ficou eu e a Valdeana aqui balançando a cabeça, né? Com todas as falas. Com todas as falas. Realmente é uma grande família, né? Ele começou brincando aí que se você tiver alguma dificuldade, né? Você vai procurar, né, uma cooperativa, e realmente é isso que acontece. A gente vê hoje nos grupos de WhatsApp, né? Já teve aluno que se acidentou na estrada e estava longe, e aí um grupo, eu tô aqui perto, vou lá. Então a pessoa às vezes nem conhece, mas sabe que é filho da Candinha, vai todo mundo lá tentar ajudar de alguma forma. Então realmente aí é uma grande família, né? Que todos vocês estão entrando, né? Então agradeço mais uma vez, professor PH, a sua presença, né, todo o seu cuidado em montar essa aula, né, falar da sua trajetória, eu sabia que não ia ser difícil, né, ficou muita coisa sem falar, é claro que a trajetória é vasta, a experiência é muito grande, mas eu sabia que ia ser muito bom, e ia conseguir aí permear toda essa parte dos constituintes do leite. Então, agradeço, e com certeza, se a gente tiver outras oportunidades, é claro que nós vamos te convidar. Muito obrigado. Eu vou falar só rapidinho, eu lanço um desafio aos alunos que todos consigam pegar aquele mapa onde o professor PH já publicou trabalho e vá marcando, e todo mundo publica um trabalho em todos os lugares do mundo onde já esteve. Viu, Isso, PH? vai lá. Tem que ir lá, tem que ir. Desafio, tem que ir lá e publicar trabalho também. Adorei aquele mapa, PH. Extremamente motivador. Vamos lançar esse desafio. Isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, bom final de semana. Se cuidem, hein? Se cuidem. Obrigada Cuida a todos. dos seus. Tchau. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Foi Obrigada. ótimo. Tchau, bom fim de semana. Bom fim de semana. Muito obrigada, professor. Tchau. Ô, Carol, só uma pergunta rapidinho. Pode falar. Essa aula vai ficar disponibilizada lá por tempo indeterminado, ou vocês vão deixar lá disponibilizado? Vai sim, igual a outra aula de semana passada ela ficou, né? Na hora que terminar aqui agora, eu fecho a gravação e já coloco lá no mudo, tá bom? Não, ótimo, porque eu não peguei os contatos do professor. Sem problema. Vai estar lá assim disponível. Ótimo, Carol, obrigada. Obrigada semana para vocês. Para você também, obrigado. Professor, muito obrigado, bom fim de semana. Carol, se que alegria, cuide. tá? Que alegria, estou muito feliz, muito tá? Obrigado. Eu também, eu fico até emocionada às vezes quando você começa a falar, realmente a gente sente um amor nessa Candinha que é... É bom, né? Se conseguimos transmitir isso para os nossos irmãos e irmãs de leite, aí tá bem feita a tarefa. Né? Posso dormir tranquilo hoje. Beijo, então. Obrigado. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.